A galerinha do quarto ano, tá tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020, nós temos aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar hoje pretérito perfeito e imperfeito e também os usos do tu, tá bom? Então vamos começar agora a nossa primeira parte da atividade aqui na página 10. Nós vamos pegar aqui nessa primeira parte, observar esse quadro aqui, ó. Tá bom? Que tem aí no livro de vocês, que tem dizendo assim, ó. O tempo verbal passado pode indicar uma ação iniciada e concluída, ou pode indicar ações rotineiras ocorridas. Observe os exemplos. Então, nesses exemplos, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver, na prática, como acontecem os usos do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. Mas, tia, o que é pretérito perfeito e pretérito imperfeito? Pretérito é a mesma coisa que passado. Então, nós vamos estudar aqui os usos do passado perfeito e do passado imperfeito. Mas, normalmente, quando a gente está falando na língua portuguesa, a gente usa a palavra pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Soa melhor. Então, vamos lá. O primeiro exemplo, o gato pulou na mesa. Então, esse é um pretérito perfeito. Por quê? Porque é uma ação que foi iniciada e foi concluída no passado. Entenderam? Então, pretérito perfeito, o gato pulou na mesa, foi uma ação que se iniciou e que se concluiu no passado. E o gato sempre pulava na mesa após o café da tarde, que é o pretérito imperfeito que a gente chama, é relacionada a uma ação habitual no passado. Então, quando a gente fala sobre uma coisa que sempre ocorria, que era hábito no passado, então a gente usa o pretérito imperfeito. Então, vamos aqui voltar lá para o topo da página. Pretérito perfeito e imperfeito. O passado, também chamado de pretérito, não ocorre de uma forma única. De uma única forma, na verdade. Você vai estudar duas formas de indicar o tempo passado. Então, releia esse trecho do texto. Uma lágrima de chá deslizou suavemente pela fronte do Sr. Bully, enquanto observava a pequena luz de vida que, aos poucos, desaparecia dos caquinhos de porcelana. Letra A. Essas formas verbais indicam tempo, aí tem dizendo presente, passado ou futuro. A gente está estudando, como eu já falei, sobre o tempo passado pretérito. Então, vocês já sabem a resposta, né? B. Qual forma verbal indica uma ação que começou e foi concluída? Então, apenas uma dessas três palavras que estão em negrito aí no texto é um pretérito perfeito. Por quê? Porque ela se iniciou e se concluiu no passado. As duas outras, elas são do passado do pretérito imperfeito, tá bom? E C, quais formas verbais indicam ações que ocorreram durante um período de tempo, ou seja, que era uma ação, tipo como se indicasse uma ação habitual, ou então que se indicou uma coisa que ocorreu por um tempo, tá bom? Então, uma dessas três palavras que a gente tem em negrito, deslizou, observava e desaparecia. Então, uma é pretérito perfeito e as outras duas é pretérito imperfeito, certo? Então, vocês vão marcar aí. Depois, terminando essa parte da atividade, nós vamos passar para a variação linguística, falando sobre o uso do tu. Então, vamos aqui. Vamos estudar a página 11 e também a página 12. Variação linguística, uso do tu. Relembre os pronomes pessoais que indicam as pessoas do discurso. Então, nós temos as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa, né? A gente já estudou sobre isso. Então, no singular, primeira pessoa, eu. No plural, nós. Na segunda pessoa, singular, tu. No plural, vós. Terceira pessoa, ele e ela.
no plural, eles e elas. Muito fácil até aqui. Tenho certeza que vocês sabem muito bem dessa parte. Então, releia esta fala da xícara. Oh, sim! Então, eu sou diferente dos copos de vidro grosseiros que as crianças usam para beber água. Para beber, na verdade. Escuta, filósofo, serei franca contigo. Tu tens inveja. Aqui na letra A, da segunda questão, vocês vão fazer o quê? Anote no quadro as formas verbais desse trecho de acordo com o pronome pessoal correspondente. Então, vocês vão pegar essas palavras que estão aqui em negrito, nesse trecho de texto que é a fala da xícara, e vão passar aqui para o quadro. Então, se só tem 4 palavras, então muitos espaços vão ficar vazios. Não se preocupe com esses espaços. Eles foram feitos para ficar vazio mesmo. Vocês vão só pegar essas 4 palavras e colocarem no lugar deles aqui dentro do quadro, tá bom? Então, vocês vão colocar de acordo com os pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E se está no presente, no passado ou no futuro. Eu vou dar o exemplo aqui com a palavra sou. Oh, sim! Então, não sou diferente dos copos de vidro grosseiros que as crianças usam para beber água? Então, eu sou. Então, vocês vão colocar na mesma linha que está o eu. E sou é o quê? É presente, é passado, é futuro. Sou é presente, então vocês vão colocar na coluna do presente, tá bom? Tá certo? Então, vocês vão colocar sou na linha do presente e na coluna, ou na linha do eu e na coluna do presente. Ficando bem aqui, ó, no livro de vocês. Como vocês podem ver. Tô só usando para cobrir o restante aqui a mão, para vocês não identificarem, mas eu vou fazer dessa forma. Estão vendo aí? Onde está? Então, vamos lá. Na letra B, tem dizendo assim, ó. Complete as frases escolhendo uma das opções entre parênteses. A. Primeira pessoa. Eu, nós. Refere-se a quem está falando. No caso, quem é que está falando nesse trecho? Quem é que está falando nesse trecho? É a xícara, é o bullying ou é as crianças? Segunda pessoa, tu, vós, refere-se a com quem está se falando. Com quem se está falando. Então, no caso, a xícara, que é quem está falando, já dei uma resposta para vocês, está falando com quem? Está falando com o bully? Está falando com a xícara ou está falando com as crianças? Na terceira pessoa, ele, ela, eles e elas se referem sobre quem está se falando. No caso, eles estão... a xícara está falando de quem? Está falando da xícara, do bullying ou das crianças. Então, vocês vão usar um desses três para completar as lacunas, que eu já dei algumas dicas, sempre dando um exemplo para que vocês possam fazer o restante, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem que podem falar comigo. Então, essa é a atividade que vocês têm hoje. Ah, já esquecendo da página 12, porque ela tem mais texto. Mas ainda tem lá a terceira questão. Então, vamos lá. Lá na página 12 tem assim, ó. No Brasil, em geral, costuma-se usar você e vocês para a segunda pessoa no lugar de tu e vós. Contudo, em Santa Catarina, local onde o autor do apólogo mora, ainda é comum o uso de tu. A esse uso típico de um lugar ou de região, dá-se o nome de variedade linguística regional. O pronome você, embora se refira à pessoa com quem se fala, exige que o verbo seja conjugado na terceira pessoa. Veja os exemplos. Você conhece essa história? Vocês conheceram essa história? Então, vocês entenderam aí? Em alguns lugares do Brasil, não é comum o uso da palavra tu. Aqui na nossa região, no Ceará, a gente usa sim muito a palavra tu ainda, mas em algumas regiões, por exemplo, quando eu morava lá em Minas Gerais, na região centro-oeste, que eu morava lá perto de BH, não tinha, quer dizer, nem tão perto assim, mas era perto.
não, as pessoas não usavam o tu. Sempre quando eu ia dar aula que eu falava tu com alguém, com alguns dos meus alunos, eles achavam muito estranho e ficavam dizendo, tia, tu, ninguém usa tu aqui. Tu, o que é isso, tu? Eles ficavam rindo, achando que era uma coisa de cearense falar tu. Eu disse, não, é normal falar tu. É um pronome pessoal na segunda pessoa, mas eles achavam que era uma coisa muito estranha. E aqui, como diz no texto, você, com que a gente substitui pelo tu, ele fica no lugar de tu que está na segunda pessoa. Mas quando a gente vai conjugar, a gente conjuga ele como se tivesse no lugar da terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa? A terceira pessoa é ele ou ela, tá bom? Então, quando a gente vai conjugar o verbo, a gente usa como se fosse ele ou ela. Mas, na verdade, ele está substituindo a segunda pessoa, que é tu ou vós, que é você e vocês, tá bom? Então, essa atividade é um pouco complexa, mas vamos aqui terminar com a terceira questão. Relacione as colunas considerando a concordância entre o pronome pessoal e as formas verbais. 1. Eu, primeira pessoa do singular. 2. Tu, segunda pessoa do singular. 3. Ele e ela, terceira pessoa do singular. 4. Nós, primeira pessoa do plural. 5. Vós, segunda pessoa do plural. 6. Eles e ela, terceira pessoa do plural. Então, vocês vão completar a coluna com esses números, se referindo aqui qual é o uso correto que está sendo feito aqui. Então, a primeira, eu vou dar o exemplo com a primeira. Falou, falou e não disse nada. É 3, o número 3, porque ele ou ela, que é a terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, posso dizer, ele falou, falou e não disse nada. Então, ela falou, falou e não disse nada. Se eu fosse colocar um pronome aqui, tá bom? Então, eu dei esse primeiro exemplo e vocês vão fazer o restante, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Lembre-se que qualquer dúvida podem falar comigo que eu estou à disposição. Então, encerramos por essa semana as aulas de língua portuguesa. Até a próxima semana com mais aula de língua portuguesa. Bom final de semana para vocês e tchau, tchau! E também Feliz Dia das Crianças, porque na próxima semana vocês terão atividades voltadas para os Dias das Crianças, tá certo? Tchau, tchau! Na verdade, não teremos aula de língua portuguesa. Só na próxima, tá bom? Tchau, tchau! Qualquer dúvida, fala comigo.